preciso. Amém, irmãos? E eu gostaria de estar hoje falando algo. Hoje não vai ter. Hoje não vai ter porque, infelizmente não, porque eu acredito que essa palavra, na hora que eu olhei ela entrou no meu coração. E eu vou trazer uma palavra de 2011. Quem estava na IBR em 2011, levanta a mão. Para ser mais preciso, dia 27/11 de 2011. Você estava aqui? Estava. Então você vai se lembrar. Quem não estava aqui no mês 11 do ano de 2011? Quem não estava aqui ainda? Muita gente. Eu quero compartilhar essa palavra, segundo Reis. Não é segunda Reis, é segundo Reis. Reis é livro, não é carta. Amém? Segundo Reis, capítulo 5. Eu vou ler o verso primeiro, mas nós vamos falar dentro desse capítulo 5. Amém, irmãos? Quem achou, se coloque sobre os pés. Quem não achou, pega a carona com o irmão, ou meu amigo Carlos acabou de colocar no PowerPoint para você. Está escrito assim, irmãos: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem, diga comigo, grande homem, diante do seu Senhor, e de muito conceito, diga, de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitórias à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Diga comigo, porém leproso. Feche teus olhos. Pai, eu te agradeço, Senhor, por esta palavra, a qual o Senhor tem trazido ao meu coração, e o Senhor tem mostrado, Pai, essa revelação para mim. Mas agora, Senhor, eu te peço que cada um dos teus filhos que estão aqui nessa noite possam ser edificados com essa palavra, no nome de Jesus. Cumprimento teu irmão, toma os assentos. Os jovens, os irmãos, querem sentar aqui na frente? Está muito cheio aí atrás, se acomodar aqui? Pode sentarem. Estou vendo alguns visitantes de pé. Arruma um lugarzinho para eles. Amém, irmãos? Veja só. Eu quero compartilhar essa palavra com vocês nesta noite, com o tema: atitudes mudam uma situação. Repita comigo: atitudes mudam uma situação. Atitudes mudam uma situação, irmãos. Eu olho aqui para esta palavra e vejo Naamã, um general do exército sírio. Um homem que tinha um conceito muito grande. A Bíblia diz que ele era um grande homem diante do seu Senhor, diante do seu rei. Um homem que tinha muito conceito. Um guerreiro. Um general. E, apesar de muito apreciado pelas qualidades de chefe, pelo o empenho que ele tinha na sua carreira, ele era um vitimado de uma doença chamada lepra. Eu quero dizer para você, meu querido, que nós olhamos às vezes para as pessoas e achamos porque ela tem um título, porque ela tem uma posição social mais elevada, porque ela conquistou algumas coisas materiais, nós achamos que eles não têm nenhum tipo de situação difícil. Tem umas pessoas que chegam ao ponto da ignorância de dizer: fulano não tem problema. Mas, olha aqui, irmãos, um homem que tinha uma posição
tinha um conceito muito bom diante do seu rei, um general, mas a situação dele era algo delicada, pois ele tinha uma doença que ele não encontrava a cura. O seu dinheiro não trazia a cura para ele. A sua posição não trazia a cura. Quer dizer, não adiantava ele ser querido pelo rei, porque ainda que ele tivesse todo esse conceito, ele continuava com a lepra. Ele continuava leproso. Apesar de todo o seu poderio, nós lendo esse texto, nós vamos ver ali que o profeta de Deus não lhe deu nenhuma atenção. Aí eu me pergunto, por que será que Naamã, ocupando a posição dele, que ele ocupava, Naamã sendo um homem conceituado, quando ele foi conduzido ao profeta, o profeta não lhe deu nem atenção? Porque a Bíblia diz o seguinte, a Bíblia nos diz que Naamã, numa das suas batalhas, levou como escravo para trabalhar, inclusive na sua casa, uma menina, uma judia. E aquela menina trabalhando, ela observava a situação do seu patrão. Via que era um homem muito conceituado, muito respeitado, porém leproso. E um dia essa menina olhando a situação dele, porque eu não acredito que alguém pode ser feliz acometido de uma enfermidade, eu não acredito nisso. Numa dos seus dias ali, que ele passava na sua casa, a menina observou e disse, se Naamã se deparasse com o profeta que tem na minha terra, ele seria curado. Aquela mulher ouviu e foi rapidinho, disse Naamã, sabe aquela menina que você trouxe? Pois ela me disse que se você se deparar com o profeta que da terra dela, você vai ser curado. Ele comentou com o rei, e o rei, por gostar muito dele, escreveu uma carta para o rei de Israel, dizendo, olha, eu quero que você cure o meu soldado Naamã. Tem um profeta aí que pode fazer isso. E aí, quando o rei abriu aquela carta, o rei disse, que é isso? Quem pode curar alguém se não for Deus? Ele está pensando que eu sou Deus para curar esse soldado? Mas a Bíblia diz que Eliseu ouviu, ou melhor dizer, ele ficou sabendo, e ele mandou um mensageiro lá dizendo, fala para o rei ficar em paz, e quando Naamã bater na porta dele, manda ele vir até a minha casa. E foi assim que aconteceu. Naamã chegou, ele foi até o castelo, o rei disse, só vá na casa, nesse endereço, na casa desse profeta. E quando chegou lá, Naamã pensou que, pela posição que ele ocupava, pelo que ele representava para a Síria, ele pensou que ele ia ser recebido com rojões, com fogos, com bandeiras, com faixas. E quando ele bateu na porta do profeta, o profeta mandou um mensageiro dizer para ele, fala para Naamã, não foi o profeta lá, o profeta nem foi até o portão, fala para Naamã, ir até as águas do rio Jordão, e mergulhar 7 vezes. Para você entender, irmãos, as águas do rio Jordão eram meio que parecido com as águas desse rio que passa aqui perto da igreja. Ele diz, que brincadeira é essa? Ele me manda eu me banhar nessas águas? Na minha cidade tem águas cristalinas, e ele manda eu ir tomar banho numa água dessa? Mas deixa eu te falar uma coisa, irmão.
Sabe por que Naamã foi curado? Porque, queridos, existe uma coisa na vida do crente que ele tem que aprender. E eu quero deixar essa proposição no seu coração. Escreva ela. Situações são mudadas através de atitudes. Diga comigo. Situações são mudadas através de atitude. Irmão, não adianta ficar reclamando da vida. Não adianta ficar xingando. Não adianta ficar bebendo. Não adianta ficar dando murro nas paredes. Não adianta ficar brigando com a mulher dentro de casa. Não adianta ficar batendo nos filhos. Não adianta ficar revoltado de bater carro. Não adianta nada disso, irmão. Isso não vai mudar, isso não vai resolver os teus problemas. Situações são mudadas através de atitudes. Então são as atitudes que mudam a nossa situação. É o meu comportamento, é a minha reação mediante o que eu estou vivendo, é que vai mudar. Tem gente, irmão, que vive mal-humorada, xingando todo mundo, brigando com todo mundo, cara feia com todo mundo, mal-humorado com todo mundo, achando que alguém tem culpa da situação que ele está vivendo. Ninguém tem culpa do que você está vivendo. O único culpado do que você está vivendo é você mesmo. Porque quando você mudar as suas atitudes, as coisas também vão mudar para você. Agora você não muda a sua atitude e fica ofendendo os outros. Você não muda as suas atitudes e fica brigando com os outros. Você não muda as suas atitudes e fica de mal com os outros, fica reclamando todo mundo. Preste bem atenção. O único responsável pelo que você está vivendo é você mesmo. E a única pessoa que pode mudar a tua história também é você mesmo. Pastor Zé Carlos não pode mudar, teu discipulador não pode mudar, teu líder não pode mudar. Essa capacitação para líderes foi algo fantástico, sim ou não, para os irmãos? Só que, irmãos, essa capacitação vai mudar, como disse o nosso ministro aqui, Diego, só vai mudar a situação de líderes que mudar suas atitudes. Mas eu tenho certeza que tem líderes que foram lá, que vão permanecer a mesma coisa. Por quê? Porque não vão mudar as atitudes dele. E nada vai mudar na tua vida. Não é porque você é crente que as coisas vão mudar. Não é porque você vem na igreja que as coisas vão mudar. As coisas vão mudar a partir do momento que você mudar suas atitudes. E põe uma coisinha na tua cabeça. Ninguém tem culpa do que você está vivendo. Ninguém é responsável pelo que você está passando. Enquanto nós não assumimos que são as nossas atitudes que vão mudar a situação, você vai continuar desse mesmo jeito, querido. Você pode ver, tem gente que é revoltado com família. Por que você não vai na casa da sua mãe? Eu sou revoltado com toda a minha família, ninguém gosta de mim. Primeiro que não gosta dele é ele mesmo. O primeiro que não se gosta é ele. Porque se ele se gostasse, ele ia procurar ajuda. Ele ia procurar que alguém que confrontasse ele e mostrasse como ele poderia mudar a sua vida. Você está pensando que o pastor Zé Carlos nasceu assim? Vocês acham que eu nasci com esse entendimento? Vocês acham que eu tinha essa visão que eu tenho hoje? Não. Só que chegou um momento na minha vida que esses 4 meninos lindos que eu tenho, mesmo careca, eu estava perdendo os meus filhos. Pastor, não era crente, membro de igreja, não, pastor. Eu estava perdendo a minha família. E eu perguntava, mas Deus, eu sou um pregador de multidão, Deus. Estava falando hoje para o pastor Bruno e para o obreiro Tony, de algumas conferências que nós participamos, que eu participei, e estava contando uns milagres, e eles ficaram impressionados. Mas, irmãos, o milagre acontecia lá. Só que quando eu olhava para a minha família, eu via que eu estava perdendo ela. E aonde eu ia, todo mundo dizia, você é um grande homem de Deus.
tinha nada de errado com o que eu pregava. Só que, irmãos, não são todas as áreas da tua vida que está joinha, não. Você está aqui, está cheio do Espírito Santo, está cheio de alegria, mas Deus está me dizendo que existem áreas na tua vida que você precisa mudar. Isso não quer dizer que você não é de Deus, e também não quer dizer que Deus não está com você. Só que tem áreas na sua vida que você está já patinando há muito tempo. Você está orando, jejuando, pedindo a Deus, fazendo campanha, fazendo voto, e não muda. E não vai mudar mesmo. Porque as coisas não mudam, irmão, enquanto as suas atitudes forem as mesmas. Atitudes, a situação muda com a mudança de atitude. São através dessa mudança que as situações vão mudar. Posso ouvir um amém? Mas aí, irmãos, quando eu olhei para a minha casa, eu disse: Deus, eu quero continuar sendo o mesmo homem de Deus. Olha só, irmão, eu quero continuar sendo o mesmo homem de Deus, sendo usado, que o Senhor me dê palavra para mim poder ministrar. E aí, irmãos, Deus falou assim: então agora você muda a sua atitude, está tudo certinho. Deus falou assim para mim: você prega bonitinho, está tudo certinho, você está redondinho, está tudo certinho, só que você tem uma coisa que você precisa mudar, é a sua atitude com a sua família. E eu comecei a perguntar para Deus, e até hoje eu labuto, não só com a minha família, mas em outras áreas da minha vida. Mas graças a Deus, hoje eu tenho alegria, felicidade de ver praticamente, que um casa agora em outubro, os meus 4 filhos casados, né? Fabiano casa agora em outubro. Sabe, irmãos, mas isso, eu só estou vendo essa vitória na minha vida, porque eu mudei a minha atitude com a minha família. Eu acredito que eu estou falando aqui para pessoas que o seu casamento foi interrompido, porque você não quis mudar o seu jeito. Você hoje não tem a oportunidade de estar vivendo o que eu estou vivendo. Você vai ver sim os seus filhos se casarem, mas não pela família que eles foram constituídos. Mas por quê? Por causa de atitude. Talvez tem pessoas aqui hoje, irmãos, que estão sofrendo, perderam muita coisa na vida, porque é teimoso demais, não quis mudar as suas atitudes. E não adianta questionar Deus. Não adianta, sabe por quê, irmão? Porque Deus te deu livre-arbítrio para você tomar as suas decisões. Porque são as nossas decisões que revelam o nosso futuro. Então, vamos compartilhar aqui, irmãos, 3 atitudes importantes na história de Naamã, que pode nos ajudar a mudar a situação que nos incomoda. Quem tem uma situação que incomoda, diga eu. Vamos aqui prestar atenção então. Se essa situação está te incomodando, se essa situação já fez você perder muito, não perca a partir mais de agora. Então diga para o teu irmão: se você já perdeu, não era para perder, mas já que perdeu, diga para ele: não continue perdendo. Amém, irmãos? Minha mãe me ensinou um ditado que diz que não deve chorar por leite derramado. Então já derramou? Derramou. Mas não deixe de continuar derramando. Está vendo? O que Deus está dizendo para você é isso. Já foi. Deus só te deu uma lembrança. Já foi. Mas agora não continue do mesmo jeito, não. Muda a sua atitude para o leite não continuar derramando. Para você começar a desfrutar de algo melhor. Então, eu te faço uma pergunta nessa noite. Como é que nós podemos mudar uma situação que nos incomoda? Então, a primeira atitude para mudar uma situação que nos incomoda é que tem que nos causar, essa situação tem que nos causar uma indignação. Você tem que ficar indignado com ela. Se essa situação não te causa uma indignação, irmão, você vai carregar essa doença para o resto da vida. Isso vai te acompanhar o resto da vida. O ser humano é o único ser que se acostuma com tudo. Se acostuma. Naamã estava acostumado com essa lepra já. A lepra já fazia parte
da vida dele. Era um negócio que ele estava acostumado. Mas no momento que a menina disse, olha, se o meu patrão Naamã se deparasse com um profeta que tem lá na minha terra, em Samaria, ele seria curado. Ele seria curado. Quando a mulher dele falou isso, ali, ele disse, eu quero ser curado. E nós temos que prestar atenção, veja aqui o que diz 2 Reis 5:11. Naamã, porém, muito se indignou, e foi dizendo, pensava que ele sairia a ter comigo, e pois saindo em pé, invocaria o nome do Senhor, se Deus moveria as mãos sobre o lugar da lepra e iria me restaurar. Irmãos, presta atenção, quando Naamã chegou ali, porque todos nós queremos a bênção, sim ou não? Não entendi. Todos nós queremos a bênção, sim ou não? Sim. Aí alguém disse assim, ó, vai lá na igreja, faz uma campanha, que você vai ser abençoado. Ou, vai lá na igreja, pega um envelope, e você vai ser abençoado. Ou, vai lá na IBR, pede uma oração, e você vai ser abençoado. Ou, vai na célula, e você vai ser abençoado. A pessoa vai, sim ou não? Vai. Todo mundo. Tem gente que começou a vir para a igreja para a vida mudar. E até agora não mudou. Ele já está até falando assim, puxa vida, o que adianta ir para a igreja? Está tudo do mesmo jeito. Eu só estou gastando meu dinheiro e dando dízimo para o pastor. Não está mudando nada. Então deixa eu te falar um negócio, e não vai mudar. Não vai ser envelope que vai mudar. Porque, irmão, se eu pudesse comprar a bênção, eu também comprava. E hoje as bênçãos estão baratas, né? Você pega a salva aqui, é só notinha de R$2. Então, irmãos, quem não quer comprar uma saúde, irmão? Você não viu aqui o vídeo aqui do encontro? Irmão, quem não quer, com envelopinho, consertar o seu casamento? Quanto tem que dar aí? Irmão, se dá uma oferta de R$100. Irmão, R$100 é pouco para salvar a minha família. É ou não é, irmão? É pouco demais? Você não vai dar R$100 para salvar a sua família? Dá, irmão. Ah, não, pastor, mas eu já vi pastor aí pedindo R$1.000. R$1.000 é pouco. Eu estou salvando todo a minha família, meu casamento, está pouco demais, rapaz. Já viu quanto está a pensão? Então está barato, eu estou no lucro ainda. É, pastor, mas milão, está pouco. Então eu vou dar 1.000, mas também não vai resolver, irmão. Vem para cá. Irmão, isso não vai mudar. O que você tem que entender, irmão, que alguma coisa só muda na nossa vida quando nós temos o entendimento aqui que eu tenho que mudar as minhas atitudes. É, pastor, mas eu vou fazer uma campanha para o meu marido se converter. Meu marido se converter. Aí fica lá, irmão, mas jejua, e faz campanha, e traz dinheiro de voto, e faz não sei o quê, e bababá, e aquela coisa toda. E aí a coisa não acontece. Aí fala assim, irmão, não aconteceu porque não é o tempo de Deus ainda. É, pastor, o que adianta eu orar? Presta atenção, irmão. Primeira coisa, vamos imaginar que você fez lá a sua oração, e seu marido voltou para casa. Você acha que isso é para sempre? Não. Sabe por que não? Porque o que levou vocês a se separar foi a sua atitude. E ele vai voltar, mas essa mesma atitude vai fazer que ele se separe amanhã depois. Deus não vai prender ele lá na sua casa, porque você é filha de Deus. Agora, no momento que você entender que Ele é Deus, Ele é bom, Ele é... Quando você entender isso, e você mudar a sua atitude, irmão, ninguém vai mais tirar Ele de você. Presta atenção, irmão.
Naamã, ele chega lá e diz, eu quero ser curado, não está custando nada. Ele não ficou indignado não, porque já haviam falado para Naamã um monte de situação. Ó Naamã, usa esse remédio aqui, Naamã, ele deve ter usado, faz isso aqui, Naamã, ele deve ter feito, vamos para cá, Naamã, eu vou também. Tanto que ele não indagou nada não, ele foi até Samaria sim, irmão. Ele não indagou não. Ainda levou um monte de tesouro, levou dinheiro, levou roupas, levou ouro, levou tudo isso, não tem importância. Na hora que eu acabar de ser curado, eu vou dar tudo isso aqui para ele, porque ele merece, porque o homem tinha. Não adianta, irmão. Não é, sabe, irmão, querendo trocar a bênção, comprar a bênção. Tudo que você fizer para a casa de Deus, para a obra de Deus, você tem que fazer porque você ama a obra, não porque Ele quer te abençoar. Naamã juntou lá os animais, colocou um tesouro em cima dos animais e disse, vamos levar. Depois que eu for curado, eu vou dar tudo isso aqui para ele. Pensando que ia comprar a bênção. Tem gente que quer comprar a bênção de Deus. Está errado, irmão. Deus nem precisa desse negócio seu aí. O que Deus quer te ensinar é uma vida próspera. Diga comigo, uma vida próspera. Não é momentos prósperos. É uma vida. E para você ter uma vida, você tem que ter atitude. E se não mudar a atitude, não vai ter vida. Não vai ter. Então, o que acontece? Quando Naamã chegou lá, pensou que, você não viu o que ele disse? Eu pensei que ele ia me atender aqui, ia vir, ia dizer, olha, eu vou ungir, eu vou colocar as mãos sobre essa lepra, e agora o meu Deus vai te curar. Era isso que ele estava pensando, irmão. Só que na hora que ele diz, o quê? Eu tenho que mergulhar nessa água suja? 7 vezes para ser curado? Diga comigo, aí a indignação. Ele ficou indignado. Alguém aqui já ficou indignado com alguma coisa? Ninguém. Só eu. Ele ficou indignado. Aí, irmãos, o que acontece? Quando ele ficou indignado, ele disse, eu não vou. Mas a indignação nos faz buscar novas direções, irmão. A indignação faz com que eu comece a enxergar algumas coisas que eu não estava enxergando. E alguém olha para ele, ele disse, eu não vou não, tem muitas águas cristalinas lá na minha cidade. E alguém disse, mas rapaz, deixa eu te falar uma coisa. Se alguém te pedisse uma coisa mais difícil para você ser curado, você não faria? Ele pensou bem e disse, é verdade. E a Bíblia diz, irmão, que aquela indignação, deu uma nova direção para ele. Agora olha aquele homem, com a posição que ele ocupava. Ele está indo agora para as águas do rio Jordão. É impressionante. É impressionante. Por quê? Porque, na verdade, ele imaginaria tudo, menos mergulhar naquelas águas. E aquela indignação trouxe a ele uma nova direção. Alguém disse, vai Naamã, não custa nada. Ele disse, vamos. E a Bíblia diz que ele foi, irmão. A indignação faz mudar as nossas ações, irmãos. Enquanto você estiver acostumado com essa situação que você está vivendo, nada vai mudar, irmão. Nada vai mudar. Enquanto o que você está vivendo não te causar uma indignação, você ficar indignado. Você dizer, não aceito mais isso. Isso vai mudar. Eu vou tomar uma nova direção. Eu vou tomar uma nova atitude na minha vida. Eu costumo dizer, algumas pessoas não gostam do que eu digo, mas eu costumo dizer que nós só temos aquilo que nós merecemos. Porque enquanto você não ficar indignado com o que você está vivendo, é isso que você merece e é isso que você vai receber. Agora, quando nós ficamos indignados, nós queremos uma mudança. Eu vou buscar uma mudança. Eu não aceito mais isso. Eu não admito mais isso. Eu não quero mais isso. Vai conversar numa discussão de casais. Você vai conversar com a esposa fala um monte do marido.
Você vai conversar com o marido, ela fala um monte da esposa. Ele fala um monte da esposa. Será que os dois estão certos? Sim ou não? Será que existe um certo e um errado? Será que os dois estão errados? Então, minha mãe disse, se um não quer, dois não briga. Se um não quer, dois não briga. Agora, irmãos, se você não muda a sua atitude, se você continua sendo esse camarada ignorante, né? Parece aqueles cavalos de rato. Só vive dando coice. Você quer uma mulher apaixonada? Você quer uma mulher carinhosa? Você quer atenção? Preste atenção, rapaz. Um camarada como esse não deveria. Vou falar não porque está gravando. Por quê? Irmãos, olha só. Não sei porquê, mas deixa Deus falar. A mulher não casa porque ela precisa de um homem. A mulher, ela casa porque ela quer um companheiro que faça ela feliz, não empregada. A esperança de uma mulher quando se casa é encontrar um homem que a proteja, que cuida dela, que seja o homem dela mesmo, protetor, que ela possa dizer, o meu marido. Agora tem umas que dizem assim, a outra fala assim, como é que está o teu marido, seu marido? Ela fala, aquele cavalo? Agora eu tenho certeza que ela não sabia que você rinchava, porque se ela soubesse, ela não casava com você. Mas as atitudes quando namora é tão bonito o negócio, você já viu? Nossa, parece aqueles gatinhos. Coisa fofa demais. Depois, irmão, começa. Passa uns meses, já cresce. Aí você fala, meu Deus do céu. Agora eu te pergunto, irmão. Vai existir? Não tem, irmão. Irmãos, você acha que o homem se casa porque ele precisa de uma mulher para lavar, passar e cozinhar? Irmão, hoje tem empregado que faz muito bem isso aí, irmão. E custa menos. Então, entenda, né, irmãs? Uma empregada doméstica custa bem menos que muitas mulheres aqui, né? Tem umas aqui que só as botas, vou te falar, viu? E não compra para ver. Então, volta aqui. Então, irmãos, o que acontece? Não, o homem não casou para isso. Eu, por exemplo, não. Meu sonho sempre foi assim, casar. E minha mulher dizia assim, meu amor, eu te amo. Como você é lindo. Vocês estão rindo, ué? Foi assim que eu pensei que ia ser. Eu chegar em casa, ter o prato que eu gosto de comer. Chegar em casa cansado, irmão. É que a gente não tem esse cursinho, né? Mas tudo bem. Mas chegar em casa, a mulher dizer assim, senta aqui, deixa eu fazer uma massagem nos seus pés. Ué, estou falando o que eu pensei, irmão. Estou falando o que eu pensei. Então tá bom, não precisava tudo isso, né? Mas vamos parar por aqui, vamos deixar para outro dia. Mas deixa eu te falar um negócio. Não é isso, irmão.
Agora, uma mulher fria. A Bíblia diz que a mulher não pode ser que nem a goteira. Alguém já teve goteira em casa? Não, vocês moram tudo aqui muito bem, mas eu já tive, irmão. E a pior coisa é você ter uma goteira dentro de casa. E a Bíblia diz que a mulher rinchosa é que nem uma goteira dentro de casa. Pim, pim, pim. Tá chegando uma hora, você vai ficando... É duro. Ninguém casou para ter isso dentro de casa, não. Aí, irmãos, deixa eu te falar, aonde vai parar esse negócio? Se a mulher não muda a atitude dela, se o homem não muda a atitude dele, aí, irmão, acabou, o casamento acabou, não existe mais nada, não vai existir, não tem nada que vai mudar, porque a questão, irmão, não é oração não, a questão não é igreja, a questão é a atitude. Eu e minha esposa estivemos visitando um casal essa semana passada, né? Achei muito lindo, eles não estão aqui hoje não, muito lindo, eles não eram da IBR, estão vindo para a IBR agora. E eles disseram, pastor, nós precisamos da tua ajuda. Estamos casados há 6 anos, nunca tivemos um aconselhamento, nunca procuramos ninguém para nos ajudar. Eles acabaram se separando, mas antes do divórcio sair, eles voltaram. Tem um filhinho, a esposa está grávida. E eles disseram, nós queremos ajuda, pastor. Nós queremos que nos direcione a partir de agora. Nós queremos viver, sabe, uma vida, eu amo ela, eu descobri que eu amo ela, e ela descobriu que me ama, e, irmãos, e o negócio deles é tão simples, um casal bonito, novo, uma coisa tão simples, irmão. E eu disse para eles, olha, eu estou viajando, vou preparar um supervisor, um discipulador, que vai dar um curso de casais para vocês, e todo mês vocês vão se sentar comigo e com a minha esposa. E nós vamos conversar. Eles vão acompanhar toda semana vocês. De uma vez por mês, nós vamos sentar um pouquinho para conversar. Ô irmão, coisa gostosa. Eles ficaram muito felizes, irmãos. Mas eu disse para eles, se você não mudar a sua atitude como mulher, e você não mudar a sua atitude como homem, você esquece. Tudo isso aqui não vai valer nada, e o cursinho também não vai valer nada. Porque são as nossas atitudes, irmãos, que vai fazer a mudança. Mas a primeira coisa, irmão, a primeira atitude para mudar a nossa situação, isso tem que causar em nós, primeira coisa, irmãos, uma indignação. Enquanto eu não ficar indignado com o que eu estou vivendo, enquanto você achar que isso é normal, você está se comportando direitinho com o marido, e você está se comportando direitinho com a mulher, enquanto vocês pensarem dessa maneira, não vai mudar. Por quê? Porque a indignação, ela nos faz buscar uma nova direção. A indignação faz nos mudar as nossas ações. A indignação, irmão, ela traz perseverança. Quando você fica indignado, você luta. Estou dizendo que a minha esposa é a melhor mulher do mundo, não. Não, também não acho, não. Tem suas qualidades, sim. Mas pergunta para ela se eu sou bonzinho com ela. Sou bonzinho com você, bem? Está vendo? Mas eu acho que eu sou. Então, irmãos, agora, preste atenção em algo. Só que eu tenho que ser perseverante. É aquilo que eu disse para vocês. Tem muitas coisas que eu faço, mas não faço porque a minha esposa merece. Eu faço, irmão, por quê? Porque, na verdade, eu conheço Deus e sei que são as minhas atitudes que vai trazer a bênção de Deus para a minha vida. Tem uns maridos que fazem a cara feia, já viu? Cara de bravo. Emburrado. Se tivesse medo de cara feia, não olhava no espelho. Irmãos, para que essa cara feia? Já viu umas mulheres, irmão, que jeito que é também? Um bico de tamanho não sei o quê. Meu Deus do céu, o que isso vai mudar, meu filho? O que isso vai mudar? Essa atitude vai te levar para onde? Essa emburração. Acho que vou ter que ficar só por aqui. Essa emburração. Você já viu, irmão? Aqui na IBR não tem casal assim, não. Mas tem uns casal, irmão, que o marido e a mulher ficam emburrados uma semana. Eu não sei o que eles acham. Acho que eles acham o máximo. Quem é que está perdendo com isso? Quem é que está ganhando com isso? Então, irmãos,
A partir de hoje, Deus está falando. Eu acredito que deve ter muitos casais nessa situação. Você precisa mudar a sua atitude, se você quer viver feliz. Aí depois a pessoa diz assim, eu não amo mais fulano. Não existe essa palavra, eu não amo mais. Ninguém ama e deixa de desamar, não. Amar não é sentimento, amar é atitude. Você decidiu amar fulano. A Bíblia diz, quem ama, ele persevera. Quem ama, ele luta. Quem ama, passa por cima de tudo para ser feliz e fazer a pessoa feliz. Tem história, não? É muito fácil, irmão. Sentimento passa, amor não passa. Amor é decisão. Eu decidi amar fulano. Por isso que a Bíblia diz assim, ó, tá vendo essa mulherzinha bonitinha da mocidade dela? Aprenda a viver com ela quando as coisas já não estiver mais ajustadas do jeito que estão hoje. Estou traduzindo na linguagem do baiano. Porque quando a mocinha chega, o cara diz, nossa, minha namorada. Aí põe do lado, né? Aí tadinho, depois que ela ganha um neném, 2 neném, nem pega mais na mão. Isso é pecado, viu, irmão? Você que disse que amava só quando ela era bem ajeitadinha, a Bíblia diz, pois que agora que você tem que abraçar também ela, que está meio desajeitadinha. Né? A mesma coisa aos homens. Eu estava olhando para o Bruno. Estava dando uns conselhos para ele, mano. Fiquei meio assombrado com ele. Ele estava ficando meio desajeitadinho. Aí disseram para ele, você está em fase de crescimento, o pessoal for para os lados. Porque para cima ele não cresce mais, não. Mas o que acontece? Os homens também. Pergunta para minha esposa se eu gosto que ela fala assim, nossa, Zé Carlos, como você está barrigudo. Eu não gosto, não. Pastor, mas você não está? Eu sei que eu estou, mas não precisa ficar falando. Você acha que eu não sei, irmão? Mas ninguém gosta. Agora, irmãos, por que eu parei aqui nesse negócio, né? Vamos ficar por aqui mesmo. Então, irmãos, presta atenção. Se nós não mudarmos a nossa atitude. Irmãos, deixa eu confessar um negócio. Eu tinha uma atitude que eu prejudicava demais a minha esposa. Eu criticava muito ela. Ao ponto de eu causar nela, hoje eu sou muito tolerante com ela por causa disso, de eu causar nela eu não vou dizer um complexo de inferioridade, mas foi mais ou menos isso que eu gerei na minha esposa. Por quê? Porque eu sempre me mostrei a pessoa superior. Eu sempre me mostrei, o Zé sabe tudo. Eu sempre quis fazer as coisas mais do que ela. E eu fazia. E eu nunca deixei a minha esposa errar e tentar fazer. Nunca deixei. Quando eu vi que ela ia errar, eu ia lá e fazia para ela, para não errar. Só que com isso, eu fui inibindo a habilidade dela, sabe? Como igreja, como tudo. Como tudo. Então, irmãos, eu percebi que, para mim, ouvindo uma vez o pastor Aloysio, ele disse que a esposa dele ficava dizendo assim, Aloysio, me ajuda aqui no computador. Ele falou, não, toma aqui o computador e se vira. E ele foi deixando. Hoje, a pastora Márcia é uma grande escritora. Aí, irmãos, eu comecei a perceber que eu precisava deixar minha esposa tentar. Errar também como eu errei para aprender. E comecei. Tanto que ela falou assim, você não me ensina a mexer no computador. Eu só dei o iPad para ela. Hoje ela é mais ligeira no iPad do que eu. Ela começou a mexer com os kids, eu não me envolvo, irmão. Agora, quando ela me chama para me dar um conselho, eu dou. Então, irmãos, o que acontece? Quando eu mudei essa atitude, eu comecei a ter uma pastora ativa do meu lado. As nossas atitudes, irmãos, infelizmente, se nós não mudarmos, nós não vamos alcançar um resultado feliz lá na frente. Porque como vamos mudar uma situação se não temos coragem de mudar o percurso? Temos, irmãos, que acreditar, temos que tentar. Se você não mudar esse percurso da sua vida, sabe, se você não prestar atenção que tem que mudar essa direção, as coisas vão continuar do jeito que estão. Você tem que saber quais são as ações que eu tenho que mudar a partir de hoje. Pare, irmão, pare e pense. Olha para você, ok? Porque
Porque mesmo ficando indignado, eu tenho que tomar uma nova direção. Tem gente que fala assim, eu fiquei indignado. Tudo bem, mas você mudou alguma coisa? Ou só ficou indignado? Você tomou uma nova direção? Ainda não. Então não adiantou nada. A indignação sem uma nova direção não tem resultado. Eu tenho trabalhado muita coisa na minha vida. Depois dos 51, tenho trabalhado, principalmente como família. Principalmente como família. Tenho trabalhado também na minha vida como pastor. Tenho trabalhado, tem muita coisa que, se eu quero viver bem, se eu quero ter uma pessoa feliz do meu lado, se eu quero fazer pessoas felizes, eu tenho que ficar indignado, mas também tenho que tomar uma nova direção. E as coisas não vão mudar da noite para o dia. Eu acredito que daqui uns dias eu vou ter uma senhora esposa, uma grande pastora. Mas eu tenho que acreditar nisso. Agora tem gente que acha, a pessoa trouxe a pessoa para a igreja, aí no outro dia a gente diz assim, mas o que adianta ir para a igreja? Vai para a igreja e não muda nada. E você acha que as coisas mudam assim? Você acha que as coisas mudam no piscar de olho, irmãos? Então você tem que perseverar. A gente tem que mudar. Tem gente que muda um mês. Aí ele não vê a resposta da pessoa, aí diz, que adianta? Eu já mudei, faz mais de um mês que eu não falo isso, faz mais de um mês que eu não faço isso. Você acha que fez o máximo? Não, você tem que perseverar. Por quê? A Bíblia diz que Naamã diz, tá bom. Aí a Bíblia diz que Naamã mergulhou, curou. 2, curou. 3, curou. Que negócio é esse? Até que hora que eu vou ficar aqui mergulhando aqui? 4, curou. 5, curou. Poxa, já não basta a humilhação de eu ter que estar nadando nessa água suja aqui. Eu já mergulhei 4 vezes e nada aconteceu. Alguém disse, continua, Naamã. Continua. Você ficar indignado não vai só adiantar. A indignação é o primeiro passo. Depois você tem que ter ação. E depois da ação, a perseverança. Diga comigo, esse negócio vai mudar. Mas não fala assim não, fala assim, ou muda, ou muda. Pronto, aplauda o Senhor Jesus. Agora o que nós ouvimos não é isso. O que nós ouvimos? Se não mudar eu separo. Se não mudar eu largo. Se não mudar eu paro. Não é assim? Você já está dizendo o resultado. Você já está falando qual é o seu final. Porque ninguém muda no seu tempo. Atitudes mudam com o tempo. E não com o seu tempo. Então diga, atitudes são mudadas com o tempo. E não com o meu tempo. Tem pessoas que querem determinar o tempo que você tem que mudar. Então não precisa de perseverança. Você já diga quanto tempo você quer para me mudar. Então, irmãos, não existe isso. Às vezes uma mudança leva mais tempo do que você imagina. Diga isso para o teu irmão. Diga, calma aí, irmão. Uma mudança às vezes leva mais tempo do que você imagina. Quanto tempo você está esperando aí para o teu marido se converter? Estou vendo ali o Adriano, só está na posição errada. Ele tinha que estar lá na ponta. Mas eu vou perdoar ele porque a igreja está cheia. E o Adriano, todo mundo olhava para ele, né, Adriano? Aí falava assim, Adriano, é a sua esposa? Ele fala, não, pastor, a minha esposa está lá, né? Geralmente lá no encontro a gente se encontrava, né? Começava a conversar, minha esposa está lá na igreja dela, é uma bênção, aquela mulher abençoada, né? A minha princesa. Falava muito bem, viu, irmã? Fica tranquilo. A minha princesa, né? Mas ela está lá. Ela gosta lá da igreja dela, e eu gosto aqui da IBR. Eu gosto aqui da IBR. E foi quanto tempo, Adriano? 3 anos? 3 anos, irmão. Ela lá e o Adriano aqui. E ele lá. Mas sabe o que eu achava bonito nele? Ele tem um sorriso bonito. Porque todo escurinho o sorriso destaca, né, irmão? Aí, brincadeira, Adriano. Aí, irmãos, ele tem um sorriso bonito, irmão. E ele dizia sempre sorrindo para mim assim, irmão. Pastor, mas um dia ela vai estar do meu lado. Eu e ela do meu lado.
Aí um dia, Adriano, você falou esse negócio para mim, eu falei, mas será que não é ela que vai ter ido lá? Porque geralmente a mulher consegue mais rápido, né, do que o homem. E hoje, irmão, olha lá, a esposa dele foi trabalhar junto conosco na cozinha, e ele está aí, irmão, o casal. Mas 3 anos perseverando e acreditando. E como ele é muito gente boa, eu acredito que ele nunca ficou criticando ela por ela não estar aqui. Né, irmão? Nunca criticou. Sabe? Acho que ele só convidava, vamos lá. Né? Mas olha só, mas isso é a perseverança, nada muda da noite para o dia, irmão. Não é o seu tempo, não é o tempo que você imagina. A mudança pode levar um pouquinho mais de tempo. Segunda coisa, tem um relógio agora, os meninos estão cronometrando aqui. Isso é o que falta? Beleza, Carlos, obrigado, meu irmão. Você vai ficar 18 dias livre de mim. Irmãos, terça-feira eu viajo para o Mato Grosso. 18 dias de férias. Mas eu volto. Porque eu vou ou porque eu volto? Eu acho que é porque eu vou, porque já está sentado na minha cadeira. Brincadeira. Irmão, segundo ponto. Segunda atitude, irmão. Tem que haver disposição. Diga para o teu irmão, tem que haver disposição. Irmão, sem disposição, as coisas não vão mudar, irmão. Sem disposição, se você não tiver disposição para mudar uma situação, irmão, tem coisas que nos custa muito. Muito. Quem já pediu perdão aqui para alguém? Não precisa levantar a mão, não. É fácil pedir perdão para alguém? É complicado, irmão. É fácil dizer para a pessoa que você errou. É fácil dizer, olha, a partir de hoje me perdoa, sabe? E eu vou mudar. Aconteceram algumas coisas em minha vida, e minha esposa, eu dizia assim para ela, a partir de hoje, Dina, eu vou mudar. Aí não mudava. Aí depois ela via assim, eu estou cansado de ouvir você dizer que vai mudar. Mas Jesus está dizendo hoje para você, Dina, não é o teu tempo, é o tempo, leva tempo. Irmão. Que é mulher impaciente também, irmão. Não adianta, estou cansado. A vida inteira você está falando para mim que vai mudar. Mas o bom é que eu sei que eu preciso mudar. Não mudei ainda, mas eu sei que eu preciso. Então tem que haver disposição. A Bíblia diz que, lá em 2 Reis 5,13, e então chegaram ele ao oficial e ele disse, meu pai, se houver dito ao profeta alguma coisa difícil, acaso não lhe faria? Quanto mais que você apenas tem que se lavar e ficar limpo. Então, irmãos, tem que haver uma disposição para que você possa mudar essa situação. Se você não tiver essa disposição, essa atitude, tomar esse posicionamento, as coisas não vão mudar. Sabe por quê? Porque a mudança nem sempre está de acordo com a nossa visão. Eu tenho que mudar para algo que eu não queria, eu não estou enxergando desse jeito. Alguém já te aconselhou para fazer algo que você não está enxergando? Totalmente ao contrário. Aí você vai dizer assim, mas eu tenho que falar isso? Eu tenho que fazer isso? Não, isso eu não faço não. Pois é, irmão, é isso mesmo. A mudança nem sempre está de acordo com a nossa visão. Se não existir uma disposição para você ser feliz, se não existir uma posição para você conservar o seu casamento, se não existir uma posição para você conservar uma amizade, um relacionamento, sabe? Se não existir uma disposição para você, as coisas não vão mudar não. Por quê? Porque a mudança não vai estar de acordo com aquilo que você pensa. Já viu alguém dizer assim, eu não vou pedir perdão para fulano, eu não errei com ele. Ele que tem que vir pedir perdão para mim. Então vai ficar por aí mesmo. Irmão. Diz que 2 bicudos não se beijam. Vai ficar por aí. Não tem como. Por quê? Porque a mudança nem sempre está de acordo com a nossa visão. Eu acho que tem que ser assim. Tem que ser assim. Mulher para mim tem que fazer isso. Homem para mim tem que ser assim. Irmão, isso não vai funcionar. Com essa atitude vocês não vão chegar a lugar algum. Nem sempre ouvimos o que queremos em uma mudança. Nem sempre. Mas você vem falar isso para mim? Você tem que falar isso para ele, não para mim. Eu não faço nada de errado. Ele que tem que ouvir isso. Você vem falar para mim? É isso mesmo, irmão. A mudança, sabe, nem sempre nós vamos ouvir aquilo que nós queremos.
É isso mesmo. Para que algo mude, você vai ouvir algumas coisas que você não quer, mas você precisa. Mas você tem essa disposição para ouvir? Temos que aceitar o lugar e o momento de Deus. É do jeito que Deus quer, e não da maneira que eu quero. Então, para mudarmos uma situação, nós precisamos de disposição para fazer algo que não esteja de acordo com aquilo que nós pensamos, irmãos. É difícil? É. E se você quer realmente viver essa felicidade, você vai ter que fazer isso. Podemos até ouvir algo que não venha de agradar, sabe? Mas uma coisa é certa: para que Deus faça o milagre, nós temos que estar no lugar certo, no momento certo, segundo a vontade dEle. Terceiro e último ponto. A terceira atitude que você tem que descobrir, que você tem que fazer, para essa situação mudar. Atitudes muda realmente com uma situação. E tem que ter uma fé. Diga para o teu irmão, tem que ter fé. A Bíblia diz que, lá no verso 14, então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoando a palavra do homem de Deus. E a sua carne se tornou como a carne de uma criança, ficou limpo. Então existe 2 tipos de fé, irmão, para nós vivermos. Diga, existe 2 tipos de fé. Existe a fé natural. Qual que é a fé natural? É aquela, ou seja, vou trabalhar e conquistar os meus bens, vou estudar e me formar. Isso é uma fé lógica. Se você estudar, você vai se formar. Você vai trabalhar e vai conquistar. Você vai plantar e você vai colher. Diga, isso é lógica. Essa fé é natural. É a lei da semeadura. O que eu planto, eu colho. Se você estuda, está se matando aí na faculdade, amanhã depois você vai ter um bom emprego, vai ter uma boa moradia, vai ter um carro bom. Por quê? Porque essa é a fé natural. Você quer conquistar e você vai conquistar, sim. Agora, existe a fé do sobrenatural, que é a certeza das coisas que não vemos, mas nós cremos. Então, irmãos, essas 2 fés, nós podemos viver ela. Agora, uma coisa é certa, lá no Velho Testamento, não se encontra explicação para o termo fé. Mas, irmão, nós temos que olhar e ver que ela nos fala de uma fidelidade, a capacidade de alcançar essa promessa de Deus. Agora, lá no Novo Testamento, a fé, ela é a certeza das coisas que nós esperamos. Lá no Velho Testamento, irmão, é a promessa, é crer na promessa, eu creio. Agora, no Novo Testamento, é eu olhar e dizer, eu vou começar a declarar isso sobre a minha vida. Então, essas 2 fés fazem parte da nossa vida. Nós temos a fé natural, diga comigo, eu tenho a fé natural e a fé sobrenatural. Então, irmãos, deixa eu te dizer algo. Você precisa entender isso para que a sua vida mude. As situações são mudadas através das nossas atitudes. Se coloque sobre os pés.